Bom dia, bom dia, bom dia, sempre celebrando as 24 horas do dia, mais um meio-dia, mais uma meia-noite em algum lugar do Brasil, do mundo. Papo Amigo, informação com reflexão, modelo podcast aqui no canal Papo Amigo, nos estúdios da Vox TV, que está comemorando 8 anos de vida. Olha que maravilha, hein? Sempre trazendo conteúdo bom, canal Papo Amigo aqui nos estúdios da Vox TV. E a gente faz algumas reflexões, trazendo valores, trazendo a nossa dignidade, trazendo amor. E hoje, sexta-feira, quadro Papo Reflexões, é uma coisa que a gente vai falar sobre outros assuntos que eu tenho certeza que eu vou tomar mais porradas ainda. E quando chega essa dupla dinâmica aqui, Priscila e Fernando, eu fico assim uns 15 dias boiando, flutuando, apanhando, e é toda semana, então imagina, eu fico 15 dias reverberando, né, ecoando os ensinamentos. Então eu ainda estou influenciado pela essência da entrevista passada. Então, como eu já estou calejando, hoje a gente vai apanhar de novo mais um pouquinho aqui, e tem um assunto para lá de interessante. Aliás, todos os assuntos aqui também no Reflexões são sensacionais. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver aqui, o uso do poder ao bem comum, São Tomás de Aquino. Boa tarde, Fernando, boa tarde, Priscila. A Priscila já está rindo já. Boa tarde, tudo bem? Quer dizer que eu vou tomar outra surra hoje? Acho que não, né? Acho que não. Meu Deus. Hoje é mais light, né? Hoje é mais light, acho, né? Não, vocês não têm ideia do número de sonhos que eu tive e visualizações que foram acontecendo desses 7 dias. Situações assim que foram acontecendo que eu falo, meu Deus do céu, eu não tô ligado no 380, eu tô ligado no 1380, porque tá incrível, tá influenciando a nossa entrevista mais recente, ela está influenciando todas as minhas ações nas 24 horas do dia, nesses 7 dias mais recentes. Tá impressionante, gente. É muito profundo isso. O que está acontecendo, viu? É uma mistura de filosofia. Não é só com você não, né? Porque na outra eu não estava aqui presencialmente, mas eu acompanhei, né, pela internet, pelo YouTube, né? Gente, eu cometi um tremendo erro, eu errei. Nada, assumo total responsabilidade. Estou aqui do meu lado com o meu grande amigo e irmão, o Eduardo Machado. Eu não apresentei o Eduardo, gente. Desculpa, é um lapso do nosso amigo aqui, né? Não, brincadeira. Que erro, mancada. Nem virei ampulheta. Tô falando que hoje tá... Eu tava com medo dele engasgar com um amendoinzinho pronto, que ele tá comendo aqui bem na hora da abertura. Tô comendo amendoim aqui, né? Ia começar o bate-papo, eu acudindo ele, que ele engasgou, tadinho. Ele ficou tão emocionado com a entrada do Fernando que... O Fernando veio de Jundiaí, né, Fernando? Hoje foi corrido. O Fernando, ele trabalha com consultoria e gestão comportamental no Brasil inteiro. Então é um profissional do mais alto nível, é sério, é verdade. Obrigado. Só para vocês terem uma ideia, para ele fazer um papo reflexão aqui, ele tem assim uma biblioteca rica de vários livros que ele já leu, que ele estuda e ele tem consciência, quer dizer, daquilo que ele estuda, não é só ler. Ele lê, entende, assimila, absorve e trabalha isso no seu dia a dia. Eu não sei qual foi a entrevista, ele estava me comentando, não sei se foi da passada, retrasada, que para ele fazer a matéria, ele pegou 21 livros daqueles que ele já leu para fazer todo um trabalho em cima do assunto que está sendo colocado aqui. Então você vê como é importante, gente, não é só o ato de ler, mas é fazer uma reflexão sobre a leitura, exercitar essa leitura, transformar essa leitura em conhecimento, memorizar e interpretar da maneira correta, digamos assim. Como é que lidar com isso, gente? A gente de repente vai falar sobre um tema hoje que eu sou 1-0 à esquerda, então eu estou totalmente perdido. O uso do poder ao bem comum, São Tomás de Aquino. Então hoje eu estou sendo guiado pela minha intuição e para minha cara de pau também, né? Como é que é? Quem é São Tomás de Aquino? A Priscila já está rindo, mas é verdade. Vocês querem que eu minta? Eu minto. Mas é verdade. Quem é São Tomás de Aquino e por que o tema, o uso do poder ao bem comum? Tchan, 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 tchan.
Primeiro, eu confesso que eu fiquei bem curioso, porque o tema foi sugerido pelo Saulo. É mesmo? Falar de São Tomás de Aquino. Tá vendo? São Tomás de Por que Aquino. ele queria ouvir de São Tomás de Aquino? Tá vendo? Agora você vê, é outro detalhe, gente. A minha intuição, às vezes, ela fala e depois eu esqueço. Aconteceu isso com a Carol Coelho. Eu cheguei pra ela aqui assim e falei assim, Carol, como é que você chegou a esse nome Academia da Mente? Ela falou, Saulo, foi você que deu a ideia. Eu falei, caramba, e eu tinha esquecido, gente. Ele entra no campo, né? No campo, como é que pessoal, você vira aí. A apometria, psicometria. Agora aprendi outra, agora aprendi psicometria, né? Então, às vezes a mensagem vem e depois eu esqueço que a mensagem eu que falei, mas tudo bem, isso aqui, eles já estão acostumados comigo, tá? Por isso que tem uma psicóloga no grupo agora, mas tudo bem. Mas com certeza tem assunto aí. Então, a gente está falando sobre o uso do poder ao bem comum. Uhum. Quando você me fala o uso do poder ao bem comum, me dá aquela sensação na boca, não é de amendoim não, porque eu estou comendo amendoim, não é amendoim, mas é aquela sensação de amor. A Priscila está rindo. Mas é um bate-papo, então me dá aquela sensação de amor. E é engraçado, né? O uso do poder ao bem comum. Isso me dá uma sensação, o uso do poder ao bem comum só pode ser exercitado utilizando a lei do amor. Estou errado, não? Seria uma reflexão, né? Eu estou errado, não? Dentro da minha ignorância? Não, totalmente. Acho que não. Não. Mas quando a gente vai para São Tomás, né? Vamos lá, vamos partir do começo. Tá bom. São Tomás, ele é santificado, né? Ele vive em 1200 e pouquinho, ele vive mais ou menos 50 anos, um pouco mais de 50 anos. Acho que é de 1224 até 1270 e pouco. 74? É. Então é de 25 a 74. 25 a 74. Isso. E o que é interessante é que ele é considerado o mais sábio dos santos. Olha que interessante. Tá? E ele vive na época medieval, e eu acho que ele é um dos primeiros filósofos que vai discutir teologia sem ser extremamente dogmático. Tá? Ele é muito argumentativo. Então, por si só, isso já é interessante. Quando você olha Suma Teológica, que é uma das obras clássicas dele, os textos têm todo um padrão. Então ele começa com a pergunta, ou com um tema, ele traz 2 ou 3 objeções, aí ele responde às objeções, e quando fala objeções, ele traz pontos de vista contrários. Divergentes ao que ele quer dizer. Não, divergente entre si. Entre si. Aí ele traz a resposta às objeções e depois ele traz a resposta dele. Então você percebe que ele é um filósofo extremamente argumentativo. E é uma delícia ler, assim, é difícil pra caramba para ler, tá? Mas é uma delícia ler porque ele não vai só com dogma da fé. Não. Né? Ele traz toda uma racionalidade, Isso. não de ciência, mas de argumentação, tá? E por que tudo isso? Para trazer uma clareza. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento Acho que é como se ele estivesse provocando um despertar de consciência naquele momento em que todo mundo seguia uma cartilha extremamente rigorosa. Ele não deixa de colocar a opinião dele, tá? A opinião dele ele coloca sempre de uma forma muito forte e para a época corajosa, Sim. Tá? Mas ele faz toda a contextualização. Você sabe o que me despertou o interesse sobre São Tomás de Aquino? Eu estava, em algum momento, assistindo alguns documentários de Olavo de Carvalho. Boa. Tá? E aí, intuitivamente, eu fui na internet e pesquisei no Google, tanto que eu achei aqui o arquivo, qual a relação entre São Tomás de Aquino e Olavo de Carvalho. Tá. E eu vi o material, tanto que eu achei aqui de novo, tá? Porque, querendo ou não, quando você fala em filosofia, o que me assusta é que muitas pessoas que falam hoje sobre filosofia, para mim, gente, são
nada mais, nada menos que manipuladores de mente, manipuladores de pensamento. E aí eu tenho que tomar cuidado, porque eu vi alguns vídeos aí, agora, de pessoas que eu respeito, falando sobre o filme Odisseia. E você vê que no desenvolvimento, olha, pelo pouco que conhecimento que eu tenho, você vê que as pessoas que eu estava assistindo, não vou falar nomes por respeito, estava na cara que as pessoas estavam manipulando a conversa para justificar a visão dele, a opinião dele. E depois Você diz do Odisseia do Christopher Nolan. Essa versão. A versão recente. Essa versão recente. Porque é o seguinte, gente. Se você virar para mim e falar, olha, eu vou fazer um filme sobre Nelson Mandela, certo? Cultura afro-africana. Um homem negro. Afrodescendente não, um homem negro. Tá, gente? Com todo respeito. Você acha certo eu colocar lá o Dolph Lundgren para interpretar o Nelson Mandela, se ele vem da cultura nórdica, se ele é loiro de olhos azuis, pele clara? Eu acho errado isso. Na Odisseia, existem vários termos ali que foram adaptados para o cinema. Cada um faz o que quiser. Só que tem um detalhe, eu comecei a ver muita gente falando disso, dando a sua opinião, dando a sua interpretação, mas eu sentia, né, como um radialista, falei, olha, essa pessoa está manipulando as informações. Eu acho, aí a minha visão, que Olavo de Carvalho e São Tomás de Aquino, eles não estão aqui para manipular a filosofia, eles estão para mostrar o que é. Se preto é preto, se branco é branco, se azul é azul. É essa a minha visão. Posso estar errado, gente. É que ele trabalhava... Bom, ele era cristão, ele era teólogo. Tá. E aí ele foi estudar, porque na época se estudava muito. Então, assim, os teólogos sempre estudaram muito. Tá. E naquela época estavam surgindo as universidades. E aí, o São Tomás de Aquino, que na verdade era só Tomás de Aquino, ele foi se envolver na teologia. Uma coisa que a família dele também não queria. Eu não li porque que ela não queria, mas, enfim, a família não concordava. E ele decidiu que ele ia dar aula, estudar e dar aula. E aí, o que ele fazia? O estudo dele era na fé, mas na racionalização dessa fé. Exatamente isso. Então, ele racionalizava, não é que ele dava a opinião dele. Tudo bem, a filosofia é uma opinião, né? Porque você trabalha ideias das pessoas, né? As ideias delas, né? Então, quando ela está estudando, ela está lá decidindo lá as ideias dela, discutindo as ideias dela em relação àquilo que ela pensa da vida, ou sei lá, cada coisa é uma coisa, né? Então, no caso aqui, ele racionalizava dentro da fé. E aí ele... Bom, eu vou deixar o Fernando continuar, porque aí depois eu vou entrando. Dá sequência. Mas que é interessante porque, assim, ele dizia que o conhecimento se tinha pelos sentidos. E eu achei isso muito legal, porque tem tudo a ver com a psicologia. Né? E eu fui estudar esse tema, tá? Porque eu não conhecia São Tomás de Aquino, eu não tinha estudado ele, a filosofia dele ainda. Mas, assim, eu percebi que os meus pensamentos batem muito com a filosofia dele. Né? A minha forma de trabalhar em consultório também, inclusive. E, assim, uma coisa é a fé e outra coisa é a filosofia. Né? Ele é diferente, mas ele estava ali fazendo um estudo sobre essa questão voltar ali no sumo, vamos lá, Suma Teológica e depois a Suma contra os Gentios. Com uma certa racionalidade e uma verdade transparente, é isso? Na verdade, o ponto que ele traz é assim, que ciência e fé, elas não são contraditórias. São complementares. São complementares. Tá? O que me assusta, Fernando, é o seguinte: uma pessoa chegar para mim, um filósofo, ou uma pessoa se apresentando como filósofo, fala assim, olha, o quadrado não é bem quadrado, o quadrado pode ser um triângulo. Eu falo, opa, você está entendendo o que eu quero chegar? Daí ele começa a argumentar, falar uma porção de elementos para te induzir a achar que o quadrado é um triângulo. Não, quadrado é quadrado, triângulo é triângulo. É isso que me assusta quando pessoas começam a manipular essa referência raiz, entendeu? Aí a gente precisa trazer uma reflexão antes, né, Saulo? Assim, todo filósofo, na verdade, ele vai pensar coisas da vida e tentar explicar.
Tá? Ele vai ser um provocador, digamos assim. O filósofo ele é um provocador, Tá. ou deveria ser, Tá, né? tá. E aí tem um conceito em pedagogia que eu não sei se você conhece, Pri, que chama verdades provisórias. Não. O que fala esse conceito? Tá? Quando a criança acha que tem um monstro no armário. Não é mentira. Para a criança é uma verdade. A hora que você abre o armário e vê que não tem nenhum monstro saindo, essa verdade se desfaz e ela não acredita mais naquilo. Então, todos nós, isso é muito usado para criança, mas todos nós trabalhamos com verdades provisórias. Se eu não me engano, você já usou esse termo Por quê? em outra entrevista. Eu só consigo enxergar o mundo através das lentes da minha crença. Isso. Então, dos meus valores. quando alguém que tem uma crença oposta à minha traz a visão de mundo, é só a visão de mundo dele. Entendeu? Ah, tá. E isso me tira assim, a ideia de querer manipular, porque só está defendendo a ideia dele. E o Aquino, que eu acho que é legal, o São Tomás, é que ele não foge da briga. Né? Porque havia uma discussão muito grande entre qual era assim, a ciência maior. Né? Se a fé era a ciência suprema ou se a filosofia era a ciência suprema. Tá? Porque filosofia era a parte científica da época. Isso. E aí ele traz todo um contexto, isso, se eu não me engano, está na questão 2 do livro 1 ou 2 da Suma Teológica, que ele fala assim: segundo fulano de tal, a ciência é suprema, por isso, por isso, por isso, por isso. Ele já consegue galgar respeito ali, porque ele Sim. demonstra na metodologia dele que ele traz a ele base se de preparou contexto. pra, Claro. e respeitando as opiniões divergentes, e ele já expõe, então ele não desvaloriza Não. ninguém. Não. E isso acho que só fortalece a Só- forma dele ajudar as só pessoas fortalece. a refletirem Por isso ele foi nessa tão perspectiva importante. nova. Por isso que ele é o mais sábio dos santos, É. entendeu? Então ele começa dizendo, por exemplo, que ele não escreve Aristóteles, mas ele diz o seguinte, ó, que segundo, né, os ensinamentos anteriores da filosofia, você não faz ciência com parte. A ciência é apenas para o todo. Então, por exemplo, não existe ciência da Priscila. Isso. Existe ciência do gênero humano. Isso. Tá? Não existe ciência do Macintosh. Existe ciência dos computadores. A ciência é sempre genérica. Então ele começa falando, olha, realmente a fé não é ciência. Por quê? Porque, segundo Aristóteles, a ciência é do todo e não da parte. Isso. Exato. E quando você vai para a Torá, para o Antigo Testamento, Nossa. você tem Deus falando de Abraão, Isaac e Jacó. Então, se é sobre o todo, por que Deus estuda particularidade? Então, não é ciência. Aí ele vai para a segunda parte do texto, tá? Que ele fala, entretanto, segundo o autor X, Abraão, Isaac e Jacó não é o todo. É só uma forma de você personificar uma história. Tá? Então, continua sendo todo personificado. Ou parte do tudo. Ou parte do todo. Então, pode ser ciência. Aí ele começa a fazer a refutação, a argumentação em cima da primeira e segunda objeção. Das duas ideias, das duas Que objeções. ele fala assim, ó, nós sabemos que existem ciências superiores e inferiores. O que é a ciência superior? A ciência superior é a ciência que tem por base si mesmo. Tá? Por exemplo, a aritmética. A aritmética não parte de uma outra ciência. Sim. A aritmética é ciência por si. É uma ciência pura, né? Que seria a ciência pura. Isso ele considera ciência superior. Agora, se você pegar, por exemplo, física, ele considera como uma ciência inferior, porque a física usa a matemática como base, usa a aritmética como base. Olha que interessante. Entendeu? Então,
Assim como uma ciência pode derivar da outra, aí é onde ele faz o arranjo. Mas aí, no caso, a física também não poderia ser considerada uma ciência superior, porque a física, a essência da física é o pensamento criativo. E a física utiliza a matemática como uma forma de quantificar aquilo Perfeito. que está sendo estudado. Não poderia ser visto de uma Os outra... fenômenos, né? É, porque assim... Não, mas a aí para ele é justamente isso, Saulo. Ah, tá. Quando você tem uma ciência que usa outra como base, ela é parte. inferior, porque ela é parte. Ela é parte Não quer de um dizer todo. que é melhor ou pior, Tá. tá? É como se fosse, a ciência primária e secundária. É porque a matemática- a física usa a matemática, a aritmética como instrumento Como para se instrumento justificar. para se Porque justificar. a matemática, por exemplo, você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Quando você pega duas pessoas e fala esse conhecimento ele é primário e não superior, ele é inferior, porque eu estudando a parte, para eu entender a escada, eu tenho que subir o primeiro degrau. O ato de subir o primeiro degrau é um ato de uma ciência inferior, mas quando eu chego no final dos 10 degraus da escada, eu atingi a escada todinha. Aí não seria... Então, mas não é o ponto de vista de superior e inferior para Tomás de Aquino aquela que deriva de algo, tá? Então vamos lá. Tá. A matemática deriva por si. Ok? A física, para você poder explicar qualquer fenômeno físico, você tem que fazer o uso da matemática. Da matemática, Então, ela é uma ciência inferior, porque Sim. ela, para se justificar, Pra ela ser deriva provada, por outro. né, pra ser provada. Outro exemplo, química e biologia. Tá. A química é uma ciência superior, porque a química estuda e cria os conceitos por si. A biologia, quando você vai estudar as reações bioquímicas envolvidas, você precisa da química base para explicar. Então, é uma ciência inferior. Olha que interessante. E aí ele traz para um contexto de música. Música, para ele, é uma ciência inferior. Porque as notas nada mais são do que divisões matemáticas. Isso. 1/8, 1/4. É isso. Né? Muito interessante Então a isso. matemática é a ciência superior e a música é inferior. Aí ele faz um arranjo sensacional nessa briga de Parece ciência e uma fé. árvore, né, de 1700 conhecimento. 1200. 1200. Meu 1200. Deus do céu, como eu tô atrasado nos meus pensamentos pelo menos uns 1000 anos, Não, gente. mas você vê a vantagem de não ter TV, né? Os caras não tinham o que fazer, ficava pensando nisso, né? Concordo plenamente. Aí, não aonde- tinha celular. Não tinha celular para distrair. Aí, onde que vem o arranjo dele? Se física e matemática, as duas são consideradas ciências, então existem duas ciências. A filosofia é uma ciência inferior, porque a filosofia estuda as causas e coisas, as causas das coisas, tá? A filosofia estuda o ser humano, Tá. tá? A teologia é a ciência superior. Por quê? Porque ela estuda o todo. Então aí ele faz a união. Eu pensei que sempre que eu achava sempre que a filosofia estudava o todo. Não, então, para ele, existe temas e teorias que a filosofia não atinge porque ainda não tem acesso. Porque a teologia seria a ciência de Deus, enquanto a filosofia é a ciência do conhecimento dos homens. Olha que loucura, hein? E aí ele chega na conclusão que ciência e teologia e filosofia podem caminhar juntas, Nossa, né? Só que uma é superior, outra é inferior. isso há 1000 anos, hein, gente? Meu Deus do céu. E na psicologia, a importância dele na psicologia é que toda essa visão que o Fernando está trazendo também servia para o ser humano. Então ele Perfeito. trazia da seguinte forma, olha, a pessoa humana deve ser vista como uma unidade. Corpo e alma não são duas coisas totalmente separadas. A pessoa é um todo. A pessoa é um todo. Corpo, emoções, razões, relações, história, valores, Revolucionário crenças. pra época. Tem uma Revolucionário pra tem uma época. frase que eu não sei quem falou, diz assim, que o ser humano, cada ser humano é um universo isolado, é um universo
Cada ser humano é um universo distinto, é um universo distinto. Então, se você conhecer o ser humano na sua plenitude, é como se você tivesse conhecido todo o universo. Tem uma loucura, eu não sei quem falou isso. Essa é uma teoria que é de um... Eu acho que ele é psicólogo, eu não sei, que chama Berkeley. Berkeley. Né, que Berkeley... Cara, é sensacional, a gente pode pegar um dia só para falar de Berkeley. Tá. Mas ele eu vou anotar agora. Mas Berkeley, ele fala basicamente o seguinte: só existe aquilo que você percebe. E Berkeley bebe muito da fonte de Santo Agostinho, que o único momento é o momento presente. Então, o que ele diz? Por exemplo, não existe o Eduardo. O Eduardo só existe pro Fernando, porque eu estou com o Eduardo. A partir do momento que eu não estiver mais em contato com o Eduardo, naquele momento o Eduardo não existe. Pode existir a memória, mas não existe. Né? Então ele fala que existência é percepção. Entendeu? É muito legal. E é pura percepção, gente. É pura percepção. No consultório é pura percepção. Você vê isso o tempo todo, né? As pessoas enxergam as coisas com os olhares delas. De como elas estão habituadas e como elas querem, né? Como elas querem. Elas enxergam como elas interpretam as coisas. E aí, por isso você tem as pessoas que falam que são vítimas, as outras ficam totalmente com raiva da outra. Enfim, e aí, assim, falando de São Tomás de Novo Aquino, como o tema traz essa questão do bem, eu acho muito interessante isso, porque quando eu estava pensando num título aí eu falei, não, deixa o Fernando trazer o título e aí eu vou te contar o porquê desse título. E eu estava lá no poder da escolha, né? Porque a gente está vindo ali de uma série de contos, de mitologias, de pensadores, de filósofos, falando um pouco sobre isso, né? Sobre a escolha. E aqui ele traz essa questão do poder da escolha muito forte, em cima do bem mesmo, do que você escolhe. Né? E aí, é por isso que é importante essa frase da percepção que o Fernando está trazendo, porque ela é importante também aqui no São Tomás Aquino. Fala, Fê, continua, que aí depois eu entro. Não, e aí, assim, o porquê do título, né? Porque a hora que ele faz essa comparação de filosofia e teologia, e ele diz que a teologia é ciência tanto quanto filosofia, só que a teologia é uma ciência suprema. Tá? Por quê? Como você estuda os ensinamentos da teologia através dos ensinamentos do livro sagrado. Beleza? Num outro momento, eu encontro essa frase que o poder só é válido se for para o bem comum. Né? Eu fico tentando fazer essa relação e aí é onde vira a chave. Porque assim, enquanto o bem comum, ele é pro governante, enquanto o bem comum é para um grupo, é como se fosse uma ciência inferior, porque é uma ciência da parte. Quando o bem comum é em função geral do todo, é uma ciência suprema. Isso. Né? Então, quando a gente fala de poder, quando eu falo de poder para parte, é um poder limitado. E isso é muito interessante porque ele está falando do bem comum, né? Você está falando de bem comum. E olha como é interessante quando você está no consultório, né? Você está ali com a pessoa na sua frente e a pessoa está trazendo o bem e o mal o tempo todo. Tá, né? Aquilo que é bem e mal para mim. Né? Exato, aquilo que é bem e mal para o outro. Né? Porque quem tem filhos normalmente se preocupa muito com o outro. Aí vem o amor incondicional e tal. E aí você tá lá olhando a pessoa e a pessoa tá lá ficando, ele tá comendo, parece que tá comendo pipoca, né? Ele tá curtindo aqui, tá assistindo. A pessoa fica tá vendo ali, cinema. Eu tô impressionado aqui. Aí a pessoa fica ali preocupada com aquilo que ela tá sentindo. E aí ela pode escolher o bem ou o mal. Mas assim, o que é bem e mal, né? Por isso que o poder da escolha, né? Por que Tomás de Aquino, ele fala do poder da escolha? Não foi o tema que o Fernando escolheu. Gente, o tema é parecidíssimo, mas é porque a gente está falando do mesmo homem, né? Por quê? Porque você tem poder
de escolher. Você quer seguir aonde? É isso. No bem, ou no bem comum, no bem que é o bem. Eu tive uma paciente hoje que falou sobre isso. Ela falou assim, nossa, eu não sei mais, porque ela teve um insight, né, e descobriu que ela tinha uma personalidade que ficava brava com as pessoas, enfim. E aí ela percebeu que ela não precisa, que ela pode viver uma vida leve. E ela falou que a vida dela mudou da água pro vinho, tá quase chegando na alta, né? Não, ainda não, tá? Mas tudo bem. E aí ela falou assim, agora eu não sei qual é o meu caminho, o que é bem e o que é mal. O que é certo e o que é errado? Agora eu estou confusa. E eu falei assim, calma, né? Porque a gente começa assim, pensando primeiro no bem, né? Primeiro no bem maior, né? No bem do todo. E depois a gente vai para as minúcias de novo. Por quê? Porque você estava pensando desta forma, estava irredutível nesta forma. Esta forma é a melhor? Não está sendo melhor, porque você não está sendo feliz. E se você não é a felicidade do tipo borboletas e purpurinas, não é nada disso. Mas é de eu estar me sentindo bem. Então, se eu não estou me sentindo bem, não está certo. Não está sendo para o bem maior. Até porque, se eu não estiver feliz, meu marido não está feliz, aliás, meus filhos tudo não fica estão conflitante, felizes. né? Em alguma instância. Tudo fica ruim. E aí, por isso que é importante, a importância do que ele fala, né, de Tomás Aquino. Porque ele fala desse bem comum que o Fernando vai continuar. E aí, quando ele vai falar disso, ele sempre traz como se fossem 3 ondas, né? Eu, família, sociedade. Né? Então, trazendo o que a Pri tá refletindo, o bem comum para mim, o bem comum para a família, o bem comum para a sociedade. E nisso a gente percebe que são ondas muito diferentes. Né? O poder, a disposição do bem comum tem tudo a ver com São Tomás, porque poder é escolha. Você sabe que... Poder é 100% escolha. Eu estou chegando a uma reflexão. São escolhas diárias que você faz, mas poder... é tomada de decisão, é tomada de escolha. Você que decide se você quer seguir aquela dor, aquela tristeza, ou você quer sair dela. Tudo bem, existe depressão, ou existe os vícios, e eu ainda estou preso, mas ainda assim tem uma escolha. É uma escolha, 100%. Ainda assim tem uma escolha. Sempre tem escolha. Sempre tem escolha. Você sabe que vocês estão me levando a uma reflexão, numa condição onde tem um ser humano definindo o que é felicidade, o que é certo, o que é errado, e batendo nessas teclas, o que é felicidade, o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. E imagina o seguinte, imagina uma pessoa que ela acorda, sei lá, 5 horas da manhã, então ela vai lá, toma o seu café, lava o seu rosto, das 6 às 8 ela se dedica a um condicionamento físico, das 8 às 9 é o tempo dela se trocar, das 9 da manhã até às 18, 19 horas ela vai trabalhar. Depois ela vai para casa, lê um livro, vê um filme, desenhar, pintar, escrever, e chega uma certa hora, vai dormir, e no outro dia ela continua a rotina dela. A sensação que eu tenho é que felicidade, conceito de felicidade, está ligado ao deixar a vida seguir um certo fluxo. É como se você tivesse um barco no meio do rio, descendo, né, a correnteza, descendo a correnteza e seguindo o fluxo da água, e leve, mesmo que ele bata nas pedras, mesmo que ele tenha tempestades, mesmo que ele tenha alguns tipos de atritos, mas ele está no fluxo. Então a sensação que eu tenho é que felicidade é isso. Vai ter momentos de tristeza, mas você está no fluxo, você está seguindo o seu caminho. Então é essa sensação que eu tenho de mais leveza, por mais violenta que a vida seja, você está no fluxo. É isso aí. Ser feliz é ter uma sensação de leveza em relação à vida. Fluxo, tá indo, ó, tá indo. Não, mas aí não... Até porque assim, eu só... Mesmo que você bate nas pedras, mesmo que você tenha tempestade, assim, mas você tá fluindo. Qual é o contrário de felicidade? Contrário de felicidade? Bom, a resposta que me veio na mente agora é tristeza. E na psicologia, qual é o contrário de felicidade?
Para mim, o contrário de felicidade, para mim é Porque tristeza. assim, Depende, aí... alegria, o contrário, é tristeza. Ah. Felicidade, alegria e felicidade são temas diferentes. São Tá, temas diferentes. Entendeu? É igual quando fala assim, morte é morrer e viver. Tá. Morrer Hum. é contrário de viver? Eu acho que não. Eu acho que não, também. Eu acho que não, mas isso séries para o próximo capítulo. séries para o próximo Não, capítulo. eu gostei dessa coisa. Qual o contrário de felicidade? Eu não sei. Isso a gente faz um tema só desse, tá? Tá. Porque assim, o contrário de felicidade não é tristeza. É não ser Não. feliz. Talvez seria, é ser mais próximo. infeliz, talvez. Porque alegria e felicidade, sim, são opostos. Eu tô me recordando Alegria de um e dos felicidade. temas deles que foi sobre o Ikigai, né? Que é sobre... Isso, propósito. Porque o propósito, ele não é uma coisa única. Você tem diversos eixos que se se confrontam. unem, Aí você exato. tem uma ideia, poxa, qual é o meu propósito? É isso. E a felicidade parece que ela tá no propósito. Ela se acopla ali naquela ideia de que são várias coisas, né, onde você pensa no self, né? Em si próprio. Pensa nos próximos, mais próximos, talvez família, colegas de trabalho e sociedade. Aí tem como eu interajo com o que eu gosto, com a minha missão. Aí com tem tudo. todo esse Então, assim, desdobramento. então felicidade ele tem a ver com uma plenitude, alguma coisa que você talvez almeje, né? E você vai como no rio esbarrando nas dificuldades, porque nem tudo é felicidade. Tem horas de reflexão, tem horas de... Sabe a sensação que eu tenho? Imagina uma pessoa que não enxerga. E nunca enxergou na vida. Aí você pergunta para ela, né? A sensação que eu tenho é essa, ó. O que é não felicidade? Felicidade é uma coisa, e não felicidade, o oposto de felicidade, o que é? A sensação que eu tenho, gente, o que aconteceu comigo aqui é o seguinte: imagina que uma pessoa que nunca enxergou na vida, ela fala, o que é o branco? Você fala para ela assim, o branco é que nem o cisne, a cor do cisne. Mas eu não sei o que é o cisne, eu nunca enxerguei. Pega meu cabo aqui, que você está segurando, vai sentindo com a mão, que você vai ver um contorno assim, do cabo, né? Então você vai fazendo o movimento com a mão e você vai sentir o contorno, você vai entender que o cisne tem esse pescoço aqui. Aí a pessoa apalpa o cabo do como é que se fala assim? Microfone Não, lá. microfone não, o cabo da bengala, Da bengala. né? Uhum. E sente que tem aquela curva. Aí fala assim, tá, então agora eu entendi o que é branco. Você está entendendo? Mas vê como a gente vive num mundo de percepção, dá uma pirada, porque você não entendeu o que é branco. Agora assim, Cara, eu não sei, eu tô meio perdido aqui agora. Só pra gente... Vamos tentar trazer agora pra atualidade, tá? Gabriel, 10 minutos só, Gabriel. Não, mas vamos lá, em 5 minutinhos só pra gente seis, trazer pra atualidade, tá? Poder em prol ao bem comum. Legal? Então vamos lá, isso era uma das bandeiras de Santo Tomás. Poder em prol ao bem comum. O poder só é válido quando é para o bem comum. Quando é para o governante, quando é para um grupo, não é. Aí assim, poxa, e como eu coloco isso em prática? Né? E tem um negócio que a Nívia vai saber bem melhor a história, que chama prova quádrupla do Rotary. Que eu acho que isso para mim é uma das provas... Prova quádrupla do Rotary. O Rotary ele criou isso, acho que em 1920 e pouco, tá? E para mim isso é uma das fórmulas para como você determina o que é o bem comum. São 4 perguntas, né? Então a ideia é o seguinte: o Rotary adotou isso, o Rotary Internacional, tá? Como ferramenta. Então a primeira pergunta é verdade, de fato? Ou você está sendo movido por sensações? Qual é o fato envolvido? É a primeira pergunta. É verdade? Segunda pergunta. É justo? Terceira pergunta. Isso criará boa vontade em todos? Quarta pergunta. Isso será benéfico para todos os envolvidos? É quase igual o filtro, né? Aquele filtro da verdade. Filtro da razão, né? Filtro da quase verdade. igual o Ubuntu também. Então, assim, o Rotary ele traz essa prova quádrupla de verdade, justo, boa vontade e benéfico para todos, tá? Que é uma fórmula, de repente, de você conseguir
colocar de maneira pragmática São Tomás de Aquino, quando ele fala que o poder só é válido se for impor ao bem comum. Aos 8 bilhões de pessoas que vivem na Terra hoje. Teoricamente, essa é a ideia. É por isso que o poder legítimo é tão difícil. Porque como você beneficia 8 bilhões sem excluir ninguém? E nesse Mas caso, é uma reflexão para outro dia. E nesse caso tem a ver com aquilo que Jesus ou Cristo prega, que é o amor incondicional. Seria isso? O amor incondicional. Não sei ainda. Não. Eu acho assim, quando você falou de felicidade, eu fiquei pensando, sabe, sobre E aí eu queria até falar, que eu acho que é interessante falar isso aqui no podcast, né? Você falou assim, mas para psicologia, o que é contrário da felicidade? E eu fiquei tentando me colocar no lugar dos meus pacientes, sabe? Enquanto vocês até falavam aí. E aí, vocês até falaram serem felizes e tal, mas eu acho que não. Eu acho que o contrário de felicidade, na psicologia, ali nos meus pacientes, não na psicologia em si, tá? Mas nos meus pacientes, é não ter paz. Não é a ausência de si? Não, é não ter paz. A ideia do caos. É a ideia do caos, da mitologia do caos. É a ideia do uma caos. sensação de vazio, de angústia, de o que eu tô fazendo. Acho que é mais, aqui. acho que é mais. É um conjunto de várias coisas, mas Olha. infeliz é isso, eu não me sinto presente, eu não sinto paz, né? Eu tô tentando aqui me colocar no lugar deles para trazer o que é que eles sentem em relação ao contrário da felicidade. E o que eu quero que eles tenham é essa sensação de leveza com a vida. Olha, vocês tocaram veio uma conclusão Por isso que é tão intuitiva aqui, difícil. olha. O que é o contrário? Alegria e tristeza é muito claro. O que é o contrário de felicidade, contrário. gente? Sabe o que é a sensação? Eu vou falar uma coisa aqui que é intuitivo, tá, gente? É a ausência de propósito. Olha, eu ausência acho de propósito, que- com certeza. Eu acho que o contrário de felicidade é ter só 2 minutos para terminar o programa. Também. Oh, e, gente do céu, que Tristeza, Olha, infelicidade, a tudo gente isso. vai mudar. Ó, a Caos. gente vai mudar ou criar um novo quadro que não vai ser mais o Papo Reflexões, vai ser o Papo Surra Atômica. Outra porrada, gente, porque Calma, agora eu vou vai. ficar sábado e domingo aqui a semana inteira pensando. Digere devagarzinho, Porque sabe? é complicado. Senão você vai engasgar de novo. Nossa, meu Deus do céu. Ô, Gabriel, acabou? 1 minuto. Opa, temos Bom, 1 então, o Dá para Priscila. começar a discutir de novo. Ah, então. Tem vamos uma falar frase sobre aqui Nietzsche que eu achei aqui. bem legal. Fecha com a frase, Tá. Pri. Que eu achei bem legal aqui do Tomás, que eu até trouxe. Você congela essa tela aqui do Pix, do Gabriel, porque depois eu quero falar aqui, que eu esqueci de falar. Tomás de Aquino nos lembra que a liberdade não é apenas poder escolher, é aprender a escolher aquilo que nos torna mais inteiros. Mais inteiros. Aprender a escolher aquilo que nos torna mais Pode colocar, Gabriel, inteiro. lá no... Que No loucura. recorte lá no, Que no loucura. thumb, né? No thumb. Então, antes da gente encerrar, depois dessa outra surra, né, que eu não me recuperei da outra. Gente, é o seguinte, o Projeto Papo Amigo, agora vai ter que ter 18 entrevistas por semana, não é só 8, são 5 no canal Papo Amigo e 3 na Rádio BC. Eu tô até falando devagar, porque eu tô pensando ainda. Calma. Então é o seguinte, para você querer ser um colaborador, um apoiador do Projeto Papo Amigo, eu tô rindo aqui que eu tô pensando pra caramba. Tá aqui o nosso chave Pix, programa papoamigo@gmail.com, programa papoamigo@gmail.com. Lembrando que isso aqui vai fazer um bem comum a todos. Isso aqui do projeto é um bem comum, um bem maior do projeto Papo Amigo, porque eu acabei não falando isso no começo, estou falando agora, gente, mas isso ajuda aí, no caso, a divulgar, a compartilhar. Ajude o projeto Papo Amigo a seguir em frente, do seu jeito, tá? Siga o seu coração, seja feliz. E por favor, Priscila, Fernando, Eduardo, deixe nome, telefone, endereço, por favor. Por favor, Pri.
Eu Acho que sou vou ter que a começar. Priscila Vono, Eu vou psicóloga. ter que Vocês começar me com- acham lá no Instagram, @Priscila Vono, psicóloga. E o meu WhatsApp é 11 997 127721, repetindo, 11 997 127721. Isso. Instagram, @Priscila Vono, psicóloga. Você tem vaga para mais um cliente aí? Vou ter que começar a fazer terapia. Vou ter que Sempre começar a fazer tem. terapia. Fernando, por favor, deixa. Bem, eu sou Fernando Moraes, você me encontra no Instagram Fer Moraes Reis ou através do WhatsApp 11 91 270 9315 e não precisa nem falar o quanto sou apaixonado por desenvolvimento de liderança e empresários e eu acredito que trazer essa parte mais filosófica Nossa. contribui muito, sabe? Porque a gente foge de guru. Ai, eu verdade. sei que nada sei. Fuja de gurus. Nossa, fuja de gurus. Ó, vamos fazer esse quadro. Fuja de Fuja gurus. de gurus. Vamos criar esse. Por favor, Eduardo, fique à vontade. Muito obrigado. Meu nome é Eduardo Machado, eu sou proprietário da Prompt Core Labs, né, uma consultoria na área de inteligência artificial com o humano no meio, né? E vocês me encontram pelo 11 996699 762. Por favor, fala novamente. 11 996699 762 ou promptcorelabs.com.br. Muito obrigado. Uma empresa que trabalha com inteligência artificial de maneira humanizada, né? Porque em primeiro lugar sempre os seres humanos, essa que é a verdade. Humano no looping. Oh, Pelo bem comum. pelo bem comum. Pelo bem comum. Bom, terminou aqui, né, Gabriel? Pelo bem comum acabou também, Gabriel? Acabou? Acabou. Muito Então obrigado. tá. Um beijo no coração, fique Obrigada, com Deus. gente. Valeu, Até gente. a próxima. Tchau, tchau. E até a próxima surra aqui. Surra filosófica. Tchau, tchau.